Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo, terceiro vídeo envolvendo aí forças intermoleculares. Então já fizemos 2 vídeos falando sobre 3 das principais forças e agora nesse vídeo a gente vai falar sobre a influência disso, passei sem querer, a influência disso nas propriedades físicas, especificamente quais propriedades? Ponto de fusão e ponto de ebulição, beleza? Então vamos lá, essas propriedades então, ponto de fusão, ponto de ebulição, são influenciadas pelo tipo de força intermolecular, se é dipolo induzido, se é dipolo permanente, se tem ligação de hidrogênio. Pela massa molar, que vamos entender aqui como a massa da molécula, né? Não é a massa da molécula, seria molecular. Massa molar é a massa de uma quantidade específica de moléculas, tá? Mas vamos pensar aqui, vamos resumir para massa. A massa da substância, tá? E também em relação à forma da substância, influencia no ponto de fusão, ponto de ebulição. Vamos olhar alguns casos aqui nessa aula. Quando eu estou querendo fazer relação aí com o tipo de força intermolecular, vou colocar uma tabela aqui para a gente dar uma olhadinha. Observe que aqui é trazida a informação da massa molar, né? Fórmula SiH4, massa 32. GH4, massa 77. Br2, massa 160. A gente percebe aqui, ó, que está aumentando a massa. O que está acontecendo com o ponto de ebulição? Está aumentando, né? Aqui, ó, pH3, massa 34, ASH3, massa 78 e Cl, massa 162. A gente também percebe que a massa está aumentando aqui e que aqui a gente tem também os valores aumentando, né? Aqui, ó, menos 88 é um valor menor, né, que menos 62 e 97 é um valor maior que todos aí, né? Beleza, mas qual vai ser a comparação que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos pegar essa estrutura aqui, BR2, ela, e junto de todas essas outras aqui, ó, são moléculas apolares. Então, BR2, porque é uma molécula de 2 átomos iguais, então, geometria linear e apolar. GH4, então, é um tetraedro, né, o germânio no centro, 4 hidrogênios em volta, 4 coisas iguais ao redor de um quinto elemento, apolar. A mesma coisa aqui do SiH4. Então, todas são moléculas apolares. Portanto, qual é o tipo de interação de força intermolecular que tem? Dipolo induzido, característico da molécula apolar. Agora, olha aqui para o outro lado, pegando ó, uma massa bem parecida, né, 160 desse lado, 162 aqui, em um conjunto de substâncias que são polares. Todas essas substâncias são polares. Aqui ela é linear com o cloro mais eletronegativo que o iodo, então puxa mais para o lado do cloro, molécula polar. A mesma coisa que essas duas são piramidais, então toda molécula piramidal tende a ser polar. Quando eu tenho moléculas polares, qual é o tipo de ligação entre as moléculas, o tipo de interação intermolecular? Dipolo permanente. Então, aqui nessas moléculas, eu já tenho cargas parciais positiva e negativa na molécula naturalmente. Aqui não, aqui elas são induzidas pela proximidade, tá? Forças de dipolo permanente são maiores que forças de dipolo induzido, considerando uma massa próxima. Então, se eu pegar aqui, ó, a massa do BR2, 160, e a massa 162, a gente observa que, olha que o ponto de ebulição dessa molécula é 97, do outro é 59. Então, considerando uma massa próxima, o tipo de força vai influenciar no ponto de fusão, vai aumentar. Quanto mais forte a força, maior o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Né? Quanto menos forte for a força, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Se você observar aqui as outras linhas, também segue o mesmo padrão. Então aqui, ó, massa próxima, força menor, menos 112 para ebulir. E aqui menos 88, um valor maior, porque a força é maior. A mesma coisa se repete aqui, ó. Massa muito próxima, aqui o valor de menos 90, aqui menos 62, que é um valor maior, porque a força é maior. Qual a generalização que a gente pode fazer, então? Para massas molares próximas, então quando a massa aqui das substâncias forem próximas, quanto mais intensa a força intermolecular, maior seu ponto de fusão e ebulição. Então essa é a generalização aí. Força intermolecular, quanto mais forte for a força, maior tende a ser o ponto de fusão e ebulição.
quando eu estou comparando coisas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, eu não posso comparar coisas de massas tão diferentes e querer que a diferença seja tirada apenas pelas forças intermoleculares. Isso é a regra geral. Por quê? Porque se eu pegar agora a água e comparar com aqueles mesmos dois que eu estava ali, ó, ponto de ebulição do BR2 160, na massa 160, né? Ponto de ebulição 59, porque é dipolo induzido. Do ICL, a massa 162, o ponto de ebulição 97, porque é dipolo permanente. E aí você pega a água, que a massa é 18. Só que o ponto de ebulição é 100. O ponto de ebulição da água já é maior aqui que esse do ICL. Por quê? Porque aí a massa, a água, além de ela ser uma molécula polar, ela é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Então, a força intermolecular na água não é dipolo permanente, embora a água seja polar. Ela é mais que isso, ela é ligação de hidrogênio. Então, mesmo a água tendo uma massa muito menor, o ponto de ebulição dela é muito maior, né? No caso aqui, 3 graus maior, mas maior do que o esperado para moléculas com essa massa, né? Na tela anterior, a gente tinha massas ali na ordem de 30 e poucas unidades, com pontos de ebulição ali negativos, menos 112, menos 88. Então aqui, ó, 18 só de massa, metade daquela primeira linha que estava na tela anterior, e é 100 graus Celsius a ebulição, para mostrar que a ligação de hidrogênio é realmente a ligação mais forte de todas elas, ok? Então, força intermolecular, se eu comparar a mesma massa, maior a intensidade da força, maior ponto de fusão e ebulição, sendo que aqui, quando eu tenho ligação de hidrogênio, isso aí extrapola um pouquinho e fica muito mais forte, ok? Quando, então, eu comparo massas. Eu vou comparar massa quando eu tenho o mesmo tipo de interação. Então, nesse caso aqui, nessa tela, todas são moléculas do tipo apolar. Todas elas teriam o mesmo tipo de interação, então. Nesse caso, a interação é de polo induzido. Entre as moléculas, a força de atração é do tipo de polo induzido. Quando eu estou, então, comparando dentro de um mesmo tipo de força intermolecular, eu olho para a massa para verificar um aumento aí dessas propriedades físicas, desse ponto de fusão e de ebulição. Então aqui a gente observa que a massa está aumentando, 38, 71, 160, 254. Esse G/mol, a gente lê gramas por mol. Então toda massa molar é dada nessa unidade, gramas por mol. Mol é uma unidade que mede uma coisa que a gente chama de quantidade de matéria, que é um tipo de grandeza, assim como a distância, né, o comprimento, como o volume, são grandezas que podem ser medidas por alguma unidade. A gente também mede a matéria, né, por uma unidade chamada de mol. Tá? Então, mol é uma unidade de medida de matéria, né? Ou a gente fala especificamente de quantidade de matéria. Quanto de matéria que eu tenho em determinada amostra. A gente mede isso em gramas por mol. E a gente consegue o valor de grama por mol sabendo a fórmula. Tá? Isso aí em outros vídeos mais para frente a gente vai comentar. Tá? Mas só para não deixar solto aqui essa unidade de grama por mol, ela está associada a essa ideia de massa molar. Observe que com o aumento dessa massa, o que acontece com o ponto de ebulição? Também vai aumentando, ó, de menos 188 vai para menos 34, depois 59, 184, né? Então, aumentou a massa, aumentou o ponto de ebulição, porque eu estou considerando aqui uma mesma força, um mesmo tipo de força, que é o dipolo induzido, ok? Generalizando, então, para a mesma força intermolecular, quanto maior a massa molar, maior o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Essa é a generalização que a gente faz em relação à massa. Para a massa, eu tenho que considerar o mesmo tipo de força intermolecular, ok? Vamos, então, ver como é que a forma da molécula poderia afetar, então, essas propriedades físicas de ponto de fusão, ponto de ebulição. Quando as moléculas, aí ó, em detalhe, né, quando elas têm a mesma força e a mesma massa, tá? Porque até agora as comparações eram o quê? A primeira comparação, quando a gente falou de força, a gente igualava a massa. Quando as massas são próximas, a força é que vai fazer a diferença. Quanto mais forte for a interação, maior vai ser o ponto de fusão, ponto de ebulição.
Na tela anterior, a gente colocou, se a gente tiver o mesmo tipo de força, a variação da massa é que vai definir se vai ser maior ou menor. E quando a força e a massa for próxima, ou for igual? E aí? Aí, o formato da molécula entra em questão, né? Quando as moléculas têm a mesma força, de polo ou de polo induzido, né? E a mesma massa, ou a massa muito próxima, né? A molécula que tem a maior superfície exposta tem maior ponto de fusão e ebulição. Vamos representar aqui agora com uns desenhos, tá? Vou colocar aqui 2 desenhos. Esses desenhos representam hidrocarbonetos, que são substâncias feitas apenas de carbono e hidrogênio. Essas bolinhas maiores, em tom de vermelho, representam carbonos. Os carbonos precisam fazer 4 ligações para atingir lá a estabilidade. Então, ele vai fazer ligação aqui, ó, com cada, se você observar, cada molécula dessa, cada átomo desse representado aqui nessa bola maior, né, cada átomo de carbono vai ter 4 ligações. Ó. Esse está ligado com uma bolinha para cima, que representa os hidrogênios, uma bolinha lá atrás, a terceira bolinha aqui, e se a gente observar, tem um tracinho vindo para cá. Então, esse carbono está ligado ao outro carbono. Então, todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, e eu tenho carbonos e hidrogênios. As moléculas que têm só carbono e hidrogênio são apolares, porque embora essa ligação carbono-hidrogênio seja levemente polar, na soma, no final das contas, não há um resultante diferente de zero. O resultante dá zero. Então, tanto essa quanto essa molécula são moléculas apolares, portanto, têm o mesmo tipo de força que é de dipolo induzido. A mesma massa, e elas têm exatamente a mesma massa. Porque se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas que representam carbonos, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas que também representam carbonos. Se você contar aqui, ó, os hidrogênios representados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você contar aqui também, ó, vai dar 3, 6, 9, 12. Ambas as estruturas têm 5 carbonos e 12 hidrogênios. E como tem a mesma fórmula, vai dar a mesma massa, tá? Então eles têm exatamente a mesma massa. Só que são substâncias diferentes. Isso aqui é uma substância, se a gente fosse dar nome para essa substância, seria pentano, o nome oficial dele, e essa substância aqui seria chamada de dimetilpropano. Então são 2 substâncias diferentes, têm nomes diferentes, características diferentes. Por exemplo, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição dessa, 36 graus Celsius. Já o ponto de ebulição dessa, 9 graus Celsius. Por que é diferente assim? A forma da molécula influencia a superfície exposta dessa molécula. Porque como aqui é dipolo induzido, quanto mais possibilidade de contato entre as moléculas eu tiver, mais vezes vai acontecer aquela situação onde momentaneamente vai gerar uma diferença de carga. Aquela molécula que está aqui, né, parece mais uma bola, né, ela vai ter pouco espaço de contato, ó, vai entrar em contato assim, ó, bem levinho. Já essa outra, mais aberta, ela pode encontrar muito mais com a outra molécula, né, muito mais partes podem se aproximar do que essa aqui da direita. Tá? Por isso, o ponto de ebulição ali daquela molécula que eu chamei de pentano é 36 graus e aqui dessa dimetilpropano é de 9 graus, porque aqui tem muito mais superfície para ter contato de uma molécula com a outra do que essa molécula aqui da direita. Tá? E observe que o ponto de ebulição de ambas é baixo, né? Porque tem uma força intermolecular das mais fracas, né, que é dipolo induzido. Ok? Era isso, então. Nessa aula, fechamos aí a nossa abordagem aqui sobre pontos de fusão e ebulição relacionados às forças intermoleculares para fechar essa sequência aí com 3 vídeos sobre forças intermoleculares. Agradeço aí se você está me ouvindo até agora e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.